Boa noite, amigos do Quinvo, Beto Assad aqui com vocês para o nosso fechamento semanal, nossa live de fechamento, hoje sexta-feira, dia 12 de junho. Como é que estamos? Boa noite, John, Nicolas, Edemar, tudo bem? Zé Igor Fioravante, Nutri Rodrigo, tudo bem? Dandaia, Neto Nascimento. E aí, sobreviveram a esta sexta-feira? Todos vivos? Todos tranquilos? Espero que tudo bem. Vou dizer para vocês que eu estava tentando filtrar. Hoje tive uma tarde cheia. Acompanhei o mercado menos do que eu queria, mas eu vim olhar agora. Gente, eu ia separar, né, os papéis para comentar para vocês que eu considero que podem ficar interessantes para o começo da próxima semana. Mas foram tantos papéis, mas tantos papéis que voltaram para o suporte, seguraram e voltaram até com um volume interessante, que eu vou praticamente passar por todos os papéis aqui do Ibovespa. Acho que vai ser mais fácil ir falando o que está ficando interessante, tá? Provavelmente vai faltar espaço para comprar papéis na segunda-feira, muitos papéis realmente, muitos papéis começaram a ficar interessantes. Luiz, espera um pouquinho para perguntar dos papéis, tá? Deixa, quando eu começar a falar de BOV, eu liberar para perguntar os papéis, vocês mandam, que daí fica mais fácil de ir para lá e acompanhar aqui com a gente e postando, tá? Passando para minha lista, senão tem que ficar voltando demais essa lista. Espera então eu começar a falar, ficar mais fácil, tá? Quando liberar, vocês mandam os papéis, por favor. Porque o que eu vou falar de papel que está em ponto de compra hoje é impressionante. Realmente são muitos papéis que chegaram em ponto interessante no dia de hoje, tá? Não, esquenta a cabeça não. Vamos lá. Mas hoje foi um dia impressionante, né? O Ibovespa voltou lá para aquele suporte que eu tinha comentado com vocês e sentiu, já deixou uma sombra grande, né? Ibov que fechou em queda hoje de 2%, né? Mas testou o nosso suporte com uma barra legal. Tá sim. Eu vou passar muitos papéis, viu, John, hoje, porque são tantos papéis que voltaram para o suporte e eu posso esperar algum rompimento de máxima na segunda-feira para fazer a entrada, que eu acho que vai passar tranquilamente de 20 papéis. Então o que eu vou passar? Eu vou passar rapidamente aqui com vocês por todos os papéis do Ibovespa, tá? Antes de começar a falar, responder as perguntas. Eu vou abrindo aqui, vou fazer tipo um screening e olhando papel por papel, antes mesmo de começar a mostrar os gráficos para vocês. E aí depois vocês perguntam os papéis que vocês têm interesse, tá? Mas tem muito papel que me chamou a atenção hoje. Apesar da queda, né, a gente conseguiu se alinhar com o mercado lá fora, né? E eu acredito que essa sombra que ele deixou na zona de suporte, lá na retração de 50%, como vocês vão ver depois, foi bem interessante, tá? Foi bem interessante mesmo. A gente fechou em queda aí de 2%, tá? Meio que lá, acompanhando lá fora, né? Lá fora os mercados se recuperaram, digamos, do dia de realização pesadíssimo, né? Que foi ontem, nosso mercado estava fechando. Vamos passar aqui pelos índices lá fora para a gente entender, porque a gente caiu, né? Para quem não entende muito, pode achar estranho as bolsas lá fora terem subido hoje e a gente ter caído. Mas é justamente porque a gente estava ajustando, digamos, essa diferença entre o dia que a nossa bolsa ficou fechada e lá teve uma queda bizarra, né? É uma palavra que eu encontro para descrever no momento. O Dow Jones fechou em alta de 1,90%, SP 500 alta de 1,31%, Nasdaq 1,01%, na Europa DAX, FTSE e CAC 40 com altas aí abaixo de 0,5%, tá? IBEX também da Espanha alta de 0,20%, FTSE MIB da Itália 0,43%, então a Europa acabou recuperando menos, né? A gente fechou então com queda de 2%, acho que foi inclusive a queda semanal, né? A gente estava meio que no 0 a 0, deixa eu ver como é que fechou a semana do nosso Ibov. Queda de 1,95, né? Então a gente acabou devolvendo aí essa queda de hoje foi para deixar a gente em patamar
negativo, tá? De qualquer maneira, foi um dia para papéis aí, muita coisa interessante, né? Eu tive aí meus dois papéis ainda que estão sobrevivendo na carteira tiveram seus stops beijados, né? Se aproximou bastante aí de stop, né? Não seria estopado hoje, mas poderia me deixar o gatilho para estopar nas duas situações já na próxima segunda. Eis que os papéis acabaram sobrevivendo e TOTUS fez um movimento ainda muito legal, né, para mim. Ele foi lá, chegou a roçar, digamos lá, o meu preço de entrada e acabou fazendo um candle positivo interessante. Ainda estou ganhando nele, né? E Klabin, sim, essa foi testar meu stop lá embaixo, deixou uma sombra superior, volume alto, quem sabe agora ele não volta a subir, mas tá chato. Klabin realmente já cansando, acabando com a minha paciência, né? É um swing trade que já dura de entrada do dia 28 de maio, já são 11 dias que não sai do lugar, né? Para quem gosta de operação de curto prazo sabe que isso é um saco, mas faz parte, né? Vamos lá, deixa eu até mudar aqui a minha tela. Como é que fechou o dólar? O dólar fechou em alta nessa semana, tá? Fechou hoje cotado na venda a R$ 5,0454. Voltamos então aí para cima da casa dos R$ 5. Na semana a moeda subiu 1,16% em relação ao real, tá? No mercado de juros futuros, DI para janeiro de 2022 teve queda de 3 pontos, fechou a 3,05% ao ano. Janeiro de 2023 caiu 2 pontos para 4,10%. E janeiro de 2025 caiu 2 pontos a 5,65% ao ano. Tá? Notícia aqui importante, né, que durante a tarde o Banco Central Americano publicou o seu relatório Fed Listens, no qual ficou mais uma vez clara a preocupação com o desemprego no longo prazo, apesar dos Estados Unidos terem criado 2,5 milhões de vagas em maio. Aí abre aspas. Os empregos podem demorar para retornar e para os trabalhadores das indústrias e serviços que foram significativamente afetados. Viagens e restaurantes, por exemplo, algumas perdas de emprego podem ser permanentes. Foi algo até que eu comentei com vocês, né? Era um pouco enganosa, né, esse dado da criação de 2,5 milhões de vagas em maio, já que muitas dessas vagas apareceram lá como vagas temporárias, tá? Outra coisa que causou preocupação, também comentei de manhã, queda de 20,4% no PIB do Reino Unido em abril na comparação com o mês anterior, uma queda assim absurda, né? Foi a maior retração já registrada em uma comparação mensal. Em relação a abril de 2019, o recuo foi de 24,5%, né? Por isso que eu falo, gente, muita calma, achando que o pior já passou. A gente não sabe, né? Por isso que eu continuo me protegendo bastante com todas as operações que a gente está acompanhando, tá? Boa noite, Stevenson, tudo bem? Antes de eu abrir os gráficos, como quero passar uma lista grande de papéis com vocês, eu não vou já passar para a gravação aqui dos gráficos, para vocês não ficarem vendo um monte de papel. Ou até acho que não tem problema, acho que vocês até preferem, né? Porque eu tenho duas, né? Não cabem todos os papéis aqui num único gráfico para mim, então eu tenho os gráficos no qual eu olho todos os papéis do Ibovespa, tá? Então, antes de eu começar a falar do Ibov e dos meus papéis, vamos passar rapidamente por todos, né, papéis que compõem o Ibov, e depois a gente faz uma análise detalhada de cada um deles para vocês, das perguntas que vocês querem, na verdade, né? Deixa eu abrir aqui. Tem que localizar primeiro dentro dessa bagunça. Aqui, Bev. Hoje temos papel para falar, viu? Porque o mercado voltou de uma vez só para o suporte que a gente tanto comentava, tanto estava esperando. E aí segunda-feira pode ser o dia, pelo menos para mim, de ir às compras.
ainda com uma certa desconfiança, mas não vou ignorar os gráficos. Se der errado, paciência. Acredito na consistência aí da minha estratégia a longo prazo, que a gente não pode ter medo nessas horas. Então vamos lá, deixa eu colocar aqui, para quem está acompanhando, para a gente começar a falar rapidamente. São muitos papéis para falar que eu vou passar aqui, tá, gente? Vocês já podem começar a mandar as dúvidas de vocês, já que aqui agora é só um overview, né? Passar rapidamente. De repente eu já até falo para vocês, né? Vocês vão estar já escutando se um papel que vocês se interessam já vai estar em possível ponto de compra ou não. Lembrando que quando eu falo em ponto de compra é porque chegou na minha região de suporte, gerou um candle com volume legal, eu quero comprar acima da máxima de hoje, por exemplo, tá? Acabando aqui meu último café do dia. Então vamos lá. Começando aqui. Ambev deixou um candle já em cima de suporte, não gostei muito do volume. Como já vi coisas melhores, não volto a considerá-la por enquanto. Não queria um volume mais alto no papel. A Azul não chegou no ponto ideal ainda, mas vai se aproximando do suporte também. Mas ainda não gostei nem do candle de hoje, nem do recuo. Deixa eu ver se perdeu o stop ATR. Inclusive, o stop ATR dela já vai ficar negativo na próxima segunda. Vai ficar no modo venda. B3 também não chegou ainda. Eu quero um pouquinho, uma volta até a região das médias para pensar em comprar. Stop ATR ainda está longe. Banco do Brasil já chegou na região de médias, fez um volume interessante, só não gostei muito da cara do candle, mas se eu não tivesse outras oportunidades interessantes também já ficaria no radar. Ela até pode ficar para quem está interessado no papel. Bradesco, BBDC 3, por exemplo, já fez um candle um pouco mais interessante que BBAS, voltou lá para a região das médias. Posso considerar voltar para o papel que eu entreguei aí entreguei ontem, né? Ontem não, anteontem, né? Tanto Bradesco 3 quanto Bradesco 4, as duas voltaram a ficar interessantes para compras, tá? BBSA3, Seguridade, também deixou um candle esse aqui mais legal ainda, com uma sombra inferior grande, tocando a média de 21, volume acima da média, e segurando também no stop ATR, então vale a pena ficar de olho no papel. BIF3 continua nessa briga aqui, eu acho que ainda está com stop ATR negativo. Vou ignorar esses papéis mais ligados ao dólar, que já que estão demorando para me dar algum tipo de reação. BTG Pactual, ainda longe de um ponto interessante de compra, gostaria de ver um recuo um pouco maior. BRAP4, um sinal muito bonito também, praticamente um martelo em cima das médias, com volume alto, fica no meu radar também, tá? BRDT3 chegou também na média nas duas médias aqui, de 13, de 21, volume altíssimo, só não gostei muito dessa sombra superior, preferia que fosse para baixo, stop ATR, modo compra, de qualquer maneira então já dá para pensar em uma compra acima da máxima, só me preocupa o fato de a gente ter uma média de 200 aí logo acima. Brasil Foods, vou desistindo, né? O papel que eu venho acompanhando não conseguiu acionar a compra, vai perdendo média por enquanto, apesar do volume alto, já ainda dá para pensar em compra, tá? Mas não é o cenário ideal, mas não, a gente já está trabalhando abaixo das médias, então já não gostei tanto assim. Braskem também perdendo região de média de 21, virando elas para baixo, volume alto também não é um cenário mais interessante. Vou passar bastante coisa, gente, não se percam aí porque vou rápido antes de fazer uma análise mais detalhada dos seus papéis. Brasil Malls segurando aí, deixando um dojizão, uma sombra superior maior do que inferior, mas ainda respeitando as médias, stop ATR, pode ficar no radar também. BTOW3 já longe da entrada, né? Eu fui medroso, como vocês sabem, BTOW3 já era para ter feito a entrada, acabei não fazendo. Agora já está até para estar protegendo a operação, então nada a fazer por enquanto, tá? Candle bonito em CCRO, né? Abriu, deixou uma sombra inferior e fechou próximo à máxima aí no 0 a 0. Um bom volume, não foi dos melhores, mas não foi ruim também. Então a gente está acima das médias, stop ATR em modo compra também pode entrar no nosso radar. CPFA3 deixou um dojizão, testando várias médias. Não gostei do volume, então não vou nem olhar muito ainda, tá? O volume ficou baixo para o papel no dia. CEMIG deixando um volume legal, em cima da média de 21 períodos, uma zona de suporte interessante.
Stop ATR virou para venda ou não? A gente fechou em cima dele. Eu nem sei se o stop vai virar ou não, tá? Depende do... Fechou exatamente em cima. Quero ver na segunda-feira se ele vira ou não, tá? Mas tá num ponto interessante também. Ciel 3, candle mais feio, mas também está acima das médias, volume alto. Gostaria de ver um candle melhor, mais bonito. Ele inclusive deixou o stop ATR virando para venda. A gente já viu que tem coisas mais interessantes para olhar. Cogna, testando média de 13 períodos, deixou um candle de dúvida, volume altíssimo. Respeitando também o stop ATR de compra. Dá para ficar no radar acima da máxima de hoje. Tá? Estou fazendo o que a gente chama de screening, né? Passando rapidamente pelos papéis que se encaixam no meu setup, digamos assim, de compra, tá? Os que estão mais interessantes. Então, eu vou acabar respondendo vários aqui para vocês já, né? Como eu estou passando por todos os papéis aqui do Ibov, eu fatalmente vou falar já da maioria dos papéis de vocês, mas depois eu tento aos poucos ir falando mais calmamente sobre cada um deles, tá? Cosan, candle legal também. Volume poderia ter sido um pouquinho melhor, mas também dá para pensar em compra. Enfim, respeitou o stop ATR, fechou acima da média de 21 períodos, média de 13 ainda acima. Gostaria de um volume um pouquinho maior para me mostrar mais confiante numa possível entrada. CVC ainda não vejo entrada, ainda tem que corrigir mais até a média, então prefiro ainda não tentar algo com ela. Cirela pode voltar um pouquinho mais, se bem que está bem próximo da média, o volume foi alto, né? Me preocupa talvez um pouquinho em Cirela esse cenário aqui de triângulo expandido que ela está fazendo, que pode fazer ela acabar ela corrigindo bastante, né? Caso ela resolva não respeitar a tendência e continuar trabalhando dentro desse triângulo. Ela pode buscar a mínima do ano, ainda eu não creio, né, nesse momento que ela possa fazer isso, mas parou aqui na média de 200 períodos, então vamos prestar atenção. De qualquer maneira, caso consiga ganhar a máxima de sexta-feira, pode voltar a ficar interessante. Máxima de sexta-feira, também conhecida como hoje. Ecor 3, candle foi muito bonito, a região também ficando acima de todas as principais médias, testou todas elas e ficou acima delas, né? A de 21, a de 13 e a de 200. Só queria um pouquinho de mais volume, mas também está bem em cima aí do stop ATR. Tá legal, tá? Só queria realmente mais volume, mas dá para pensar realmente também em alguma entrada. Só se de repente eu não for querer completar minha carteira e for por causa dela que eu não for entrar, eu vou dar preferência, claro, porque tem volume acima da média, né? Porque eu considero sempre mais seguro. Caso fique faltando um papel, por exemplo, por causa de volume, talvez possa ser Ecorodovias, tá? EG 3, também segurando nas médias, voltou para a região do suporte, volume alto, stop ATR também em modo compra, pode entrar no radar. ELET 3, não gostei muito do volume, apesar de também ter segurado na região das médias com o stop ATR também em modo compra. ELET 6, a mesma coisa, não gostei muito do volume de nenhuma das duas, tá? Foi abaixo da média, eu queria um volume um pouquinho mais alto para me deixar mais confiante. Embraer também voltou para as médias, deixou um doji, uma sombra superior um pouquinho maior que inferior. Perdemos o stop ATR, o volume também não foi legal, eu prefiro então, por enquanto, deixar de lado aí Embraer, tá? Engie 11, bonita, segurou também em todas as médias, volume dentro da média, dentro do esperado, stop ATR em modo compra, pode entrar no radar também. Fleury, mais um papel, fez uma movimentação bonita, volume bem interessante, fechou também acima das médias, testou todas as principais médias, stop ATR em modo compra, essa tá bem legal mesmo, tá? Essa daqui gosto bastante para segunda-feira, Fleury, tá bom? Estou vendo que está chegando bastante papel aqui, o pessoal está perguntando. Ou não, na verdade, eu acho que está anotando os que eu estou falando, né, Lari? Eu estou falando todos os papéis, viu, Lari, do Ibov. Se você for ficar anotando aí, você vai cansar, deixa quieto. Viu? Pode deixar. Depois vai anotando do pessoal aí, não tem problema. Os que eu achar que merece também um maior destaque, eu falo, fique tranquila.
Mas não precisa falar de todos não, porque é muito papel, é muito papel. A gente não está nem na metade deles, tá? Aqui assim eu já dou uma ideia legal para o pessoal que já me acompanha, que sabe mais ou menos como funciona a minha estratégia, se está interessante para modo compra ou não, tá? Equatorial, Equatorial candle bonito, volume alto também, bateu na média de 13 períodos, mostrou bastante força compradora, se recuperou de maneira interessante. Às vezes vocês podem estar achando estranho para quem não entende muito, né? Fala, pô, força compradora, mas o papel fechou em queda. O que me interessa, né, quando faço esse tipo de análise é o candle que eu estou de olho, né? Ou seja, é um papel que abriu próximo à mínima e recuperou praticamente toda a queda do dia, fechou aí no 0 a 0, fechou próximo à máxima com um candle sólido, mostrando bastante intenção dos compradores de se posicionar no papel, tá? Esse tipo de coisa que eu gosto de analisar. Tá bem bonito o equatorial. GGBR, Gerdau, voltou para a média de 21 períodos. O volume hoje não foi acima da média, eu gostaria de ver num teste aí um volume melhor, mais seguro, ainda acima da média e acima também do stop ATR, tá? Não é a mais bonita das que eu vi, mas também tá ficando interessante, tá? Goal, situação parecida, ela já teve um volume um pouco melhor, stop ATR ainda está em modo compra também, ou virou para venda hoje, fechou bem em cima, mas conseguiu por pouco segurar o modo compra, se tiver rompimento de máxima. Me preocupa um pouquinho só no caso aqui de Goal, que a gente tem a média de 200 logo acima da máxima de hoje, né? Então pode encontrar um pouquinho mais de resistência para avançar, mas também está interessante. Claro que dentre todos esses daqui, depois eu vou ver os que estão melhores para fazer a entrada, né? Mas estou de olho, vou ter que ficar de olho em todos esses que eu estou falando para vocês. Ó. Outro que está legal, GNDI3, intermédica, volume alto, candle bonito, fechando acima de todas as médias, stop ATR, modo compra, está longe até o stop ATR. O stop aí na casa de 10%, se considerar o stop ATR, mas bonito papel, vem para o radar também. Rapvida, Rap3 também testou a média de 13 períodos, gerou candle legal de compra. Não foi um candle desses os mais bonitos, mas é um candle com corpo positivo, né? Mesma coisa que eu estou falando, fechou caindo, mas com um pequeno corpo positivo, volume alto, acima das médias, acima do stop ATR, é possível também entrar no radar, tá? Estou fazendo esse geralzão para vocês porque eu disse, era muito papel hoje, gente, muito papel mesmo, chegando em pontos interessantes. HGTX fechou, mas aí já fechou perdendo a média de 13, de 21, fechou também perdendo o stop ATR, essa eu desconsidero por enquanto, tem coisa melhor. Gol 4, bom, aí já podem prestar atenção que eu sei que Gol sempre tem pergunta, ó, inclusive tá aí, Silvano André, sempre eu sei que tem alguém querendo saber de Gol. Não chegou no ponto interessante, assim como o Azul também acho que pode recuar um pouquinho mais antes de eu pensar em compra, tá? Média de 13 ainda está um pouquinho abaixo. Problema só que desde ontem eu já tinha falado, o stop ATR virou para venda, mas como já está um pouco distante, foi um papel que acabou tendo uma pernada de alta muito forte, assim como o Azul. O stop ATR tende a seguir muito rápido essas pernadas fortes. É uma das ocasiões em que eu costumo desconsiderar o stop ATR, principalmente para entrada. O que eu não quero é, quando eu faço uma entrada contra um stop ATR de venda, caso o preço chegue no stop ATR e não vire para modo compra, aí eu já tenho que proteger meu 0 a 0, porque pode ser que o papel esteja realmente mais pesado. Mas eu ainda acredito que possa gerar um movimento interessante, só espero voltar um pouquinho mais Gol para eu pensar em comprar perto da média de 13 ou de 21, tá? Ipera deixou um martelinho aqui, não gostei tanto do volume um pouco abaixo da média, mas segurou no stop ATR, segurou nas principais médias, pode ficar interessante também, só queria um pouco mais de volume. Outro papel queridinho, IRBR3, também espero ela voltar um pouquinho mais para a região dos 10,50, tá? Uma região onde a gente teve um rompimento interessante, onde estão as médias, tá? O stop ATR ainda está um pouquinho mais abaixo, nos 11,04, dá para esperar um pouquinho mais de recuo antes de comprar. O candle de hoje também não foi bonito, foi um candle que fechou na mínima, então não gostei da movimentação. A queda do papel foi de quanto? Está muito volátil, né? Queda de 11,34%, não faço nada ainda, tá? Iguatemi, né? Foi um papel que eu ignorei uma compra, ainda bem, né? Para quem me acompanhou, né? Para quem me acompanha bastante viu, né? Que eu estava com medo da realização, deixei de fazer algumas entradas para quem vinha falar. Acabei de falar de RBR, viu, Mito?
eu espero um pouquinho mais para comprar, espero um recuo um pouquinho maior ainda, tá? Se ela fechar abaixo dos 10,50, por exemplo, eu acho que pode começar a azedar um pouquinho. Iguatemi, eu deixei de fazer aquela compra que eu tinha falado para vocês que eu achei legal, né? Uma compra que aconteceu na quinta-feira. Ainda bem, o papel estaria trabalhando aí próximo do stop. Não gostei muito do volume de hoje. Caso ele ainda segure nessa região e gere um candle mais bonito aí na próxima segunda-feira, pode voltar para o radar também. Itaúsa, que eu saí, né? Essa deixou um candle bonito também, em cima da média de 13 períodos. Volume altíssimo. Testou o stop ATR também, não gerou, não virou para venda, continua no modo compra. Essa definitivamente volta aí para o radar, né? Talvez eu vou fazer sair dela em um dia para entrar 2 dias depois, mas não tem problema, né? Se a gente consegue recomprar mais barato, sendo que a gente saiu com lucro, não tem problema nenhum. E Tube 4, situação parecida também, testando a média lá de 13 períodos, o volume também foi alto, se aproximou também do stop ATR, quase vira ele para venda, por muito pouco, também pode entrar no radar aí para possível retomada de alta. JBSS continua enrolado entre as médias aqui, não vou considerar nada ainda não, aqui não consigo ainda ver papel muito interessante. Lojas americanas, fechou bem, né, indo para máxima, mas eu também já nem vejo uma compra. Eu estou brigando, fiquei pensando se comprava, se não comprava esse papel já desde aqui do dia 9, né? Se eu não comprei quando estava no ponto interessante, não é agora que ele já começou a andar, e eu estou vendo outras coisas em pontos mais legais para comprar que eu vou pensar no papel. Mas ele dá indícios que vai continuar subindo, está interessante, lojas americanas também. Klabin, meu papel que não sai nunca da carteira, já falo agora dele também, um pouquinho mais aprofundado. A mínima hoje foi em 18,70. Para quem se lembra, para quem me acompanha, meu stop do papel está abaixo de 18,68. Ou seja, deu um beijinho lá, né? Falou, estou por aqui, ó, mas não fechou abaixo da região, então ainda não faço ajuste de stop, mas já deu uma lambidinha lá nele, no stop, né? Já está fazendo aquela provocação de quem quer chegar chegando. Enfim, acabou deixando uma sombra inferior, grande, com volume alto, numa região de suporte. Tenho que me apegar a isso, né? Às vezes a gente usa esse tipo de viés quando a operação está contra você. Ou seja, pelo menos o papel fechou relativamente longe, né, do ponto de stop. O volume foi alto, deixou uma sombra inferior grande, o que mostra que tem muito comprador de olho nessa região, né? Mais uma vez prova que o stop, onde eu quero estopar, está bem colocado, né? Ou seja, se perder essa região, significa realmente que é melhor cair fora, porque o papel tende a acelerar a queda, tá? Lojas Renner deixou um candle, não foi aquele candle lindo, né? Mas teve um volume bom, respeitou a média de 21 períodos, fechou também abaixo da média, acima da média de 13, stop ATR continua em modo compra. É um papel que eu gostaria de um volume um pouquinho maior, né? O volume veio ligeiramente abaixo da média de 21 dias, mas dá para considerar compras também em lojas Renner, tá? Acho que acabei essa primeira sessão, deixa eu mudar agora de gráfico, pegar a segunda parte dos papéis aqui, cadê? Magazine Luiza é o primeiro, né? Vamos lá, pronto, isso aí. Magazine Luiza já tinha me dado compra, né? Pelo menos aí 4 dias é que eu não entrei. Ainda está numa região interessante, tá? O que me preocupa, né? Eu já vinha falando com você, Magazine Luiza, é esse fato aqui de a gente estar com o stop ATR em modo venda, a gente está chegando próximo dele e não consegue passar, né? Então está mostrando já um certo cansaço do papel que subiu demais. Ou seja, tem coisas mais interessantes pelo que eu estou acompanhando, né? Pelo que eu estou passando para vocês. Eu vou deixar aí de lado, tá? Não vejo entrada agora. Marfrig fez um candle muito bonito hoje, fechou em alta. Não foi o melhor dos volumes, né? Só que o papel também está enrolado, né? Situação parecida com o Klabin. Só teve um candle melhor do que Klabin hoje. Stop ATR também ainda está em modo venda. A gente tem a média de 13 colada com a média de 21. Tem coisa mais interessante para acompanhar por enquanto. Eu ainda prefiro então me abster aí de Marfrig. Multi 3 também deixou um candle legal em cima das médias.
um doji, né? Não um candle legal, não é aquele candle que mostra muita força compradora, mas mostra a dúvida aqui nessa região, deixa uma longa sombra inferior, maior que a sombra superior. A gente ainda tem stop ATR comprado bem próximo à mínima de hoje, para quem é agressivo. Dá para pensar em compras acima da máxima também de Multi 3 para segunda-feira, tá? Aqui a gente tem agora Natura. Natura ainda não voltou, gostaria de um recuo um pouquinho maior para pensar em compras, não testou média. Vocês sabem que eu não gosto de entrar afastado das minhas médias de estimação, então ainda espero um recuo um pouco maior para pensar em comprar. O stop ATR do papel está longe também, 37,15. Petrobras, tanto Petro 3 quanto Petro 4 fizeram praticamente dojis entre as médias de 13 e 21, né, mostrando bastante indefinição. As duas com volume alto, destaque para o volume de Petro 4, tá? As duas, deixa eu ver, perdeu o stop ATR, as duas perdendo o stop ATR no modo comprado, então já é um ponto negativo, digamos, para entrar no meu critério de avaliação, já que tem muitos papéis. Quando a gente tem muitos papéis aparecendo de uma vez que podem gerar entrada, eu prefiro focar nos que tem toda a congruência do maior número de fatores positivos sustentando, digamos, uma entrada. Como já tenho muitos outros papéis para acompanhar, eu não vou tentar pegar uns papéis que apresentam um certo tipo de fragilidade dentro da minha análise, tá? E Petrobras hoje mostrou esses candles de dúvida, então os dois papéis já perdendo o stop ATR. Não quer dizer que o papel tende a cair? Não, mas eles já estão mostrando, digamos, um pouco mais de fraqueza do que outros papéis que eu estou passando para vocês. Grande Ostadnik, tudo bem? Você é o sumido, tá certo. Eu estou dando uma geral aqui em todos os papéis do Bovespa hoje, já que muita coisa ficou com cara interessante aí para compras, tá? Qualicorp, ó aí, testou as médias de 21, de 13, deixou um candle com uma pequena sombra superior e uma grande sombra inferior, o que já é um fato mais positivo, além do corpo, mesmo que tenha caído, né? A queda hoje foi de 3,20%, o volume foi alto, não perdemos o stop ATR, que está em modo compra, é mais um papel que pode entrar no nosso radar para compra acima da máxima de hoje. Tá aqui, Raia Drogasil, essa aqui já fechou um pouquinho mais feia, perdendo a média de 21 períodos, tá? Provavelmente perdeu o stop ATR, não, o stop ATR está longe ainda. Até dá para pensar em compras acima da máxima de hoje, mas eu acho que tem coisa mais interessante, ela mostrou um pouquinho mais de fraqueza já, fechando abaixo da média de 21, fazendo praticamente um mini zigue-zague descendente aqui, tem outras coisas mais interessantes para a gente acompanhar, tá? MRV3, candle de dúvida, tá bem assim, as médias de MRV estão todas bem próximas, né? A gente tem a média de 13 períodos, com a média de 200 no meio e a de 21 logo abaixo. A gente fechou fazendo sombra para cima e para baixo e abrindo e fechando no mesmo patamar, ou seja, mais dúvida do que isso impossível, justo numa região de médias. Onde é que está o stop ATR? Está abaixo também, nos 16,09, segurou o stop ATR, o volume foi legal, ou seja, é um mercado que está em dúvida, mas que tende a ficar interessante se for para cima da máxima de hoje. Então dá para entrar no nosso radar também para possíveis entradas. Rumo, né? Essa daqui é uma que continua indo bem. Já era para ter feito a entrada, dava para ter feito a entrada, como eu já tinha falado para vocês aqui no dia 5. Se tivesse feito a entrada, provavelmente teria estopado hoje e até já dá para repensar em entrada. Não, o volume não foi dos maiores, enfim, mas é um papel que continua interessante também, tá? Para quem conseguiu pegar a melhor compra que foi para esse papel, foi na região dos 23,20, nem está tão longe assim, né? Ele voltou hoje para essa região, voltou para a região da compra original e conseguiu reagir bem. Continua interessante, só gostaria de ter visto um volume mais alto hoje também para ver o papel subir com mais clareza, tá? Sambi11, mais um do setor de banco que parou lá em cima da média de 13 períodos, que está acima da média de 21. Fez um candle de alta, né? Apesar de ter fechado caindo, mas também um candle nada que me chame, digamos, tanta atenção. Tem um pouco mais de sombra superior do que inferior. O que me chama a atenção é esse volume enorme em Sambi11, tá? Volume muito alto.
Volume mais alto, inclusive, do que... Me arrisco a dizer que possa ser o maior volume histórico do papel, tá? Não, tem alguns volumes lá para 2018 mais altos, 2018, 2019. Mas teve um volume muito forte, muito poderoso hoje o papel, tá? Fechou acima do stop ATR, está nos 29,13, acima das minhas duas principais médias. Ainda mais com esse volume altíssimo, definitivamente é um papel para entrar no radar, caso venha a romper a máxima de hoje na segunda-feira, tá? Gente, me dê um segundo que está ameaçando acabar a bateria do meu celular. Eu esqueci de deixar carregando. Deixa eu só pegar o meu carregador. Um segundinho, por favor. Que eu não quero deixá-los na mão, ficar falando sozinho aqui, se acabar a bateria do celular. Vamos lá. Não basta nessa quarta-feira eu ter feito uma live, o nosso Morning Call, na minha página, só fui perceber depois. Um monte de gente achando que eu não tinha feito Morning Call. Vamos lá. Falamos de Sambi. Estamos acabando os papéis, gente. Falta pouco. Daqui a pouco a gente tentar falar um pouquinho dos papéis de vocês, tá? Rente 3 segurou na média de 13. Deixou um candle com corpo positivo, sombra para cima e para baixo. Nenhum candle tão poderoso, mas tem uma média boa. Tem um volume bom acima da média. Stop ATR também está abaixo, nos 38,44. Mais um papel que pode entrar no nosso radar, tá? Sula 11, ela não teve um volume dos melhores. A gente tem uma congruência praticamente das médias aqui, né? Com a média de 200, a de 13 e a de 21. A média de 200 aí logo acima. Não é o papel que está mais bonito dentro de todos que a gente vem falando, né? Está acima do Stop ATR, o Stop ATR está no modo compra lá nos 42,91 ainda, mas eu gostaria de ver um pouquinho mais de força, de mais volume nesse papel para pensar numa compra, tá? Suzano, SUSB 3, esse aqui já está com a média, não estou gostando do papel, fechou quase perdendo a mínima aqui do dia 29 de maio, deixa eu tirar essa linha. Estamos trabalhando abaixo de todas as médias, Stop ATR está aqui em modo venda, não vejo compras para o papel no momento, tá? Realmente esse daqui não me chama atenção de maneira positiva, ao contrário, se vier a perder a mínima de hoje, pode engatar um pivôzinho de baixa e as coisas complicarem para Suzano. E aí deve sofrer também a minha Klabin, provavelmente, que é do mesmo setor. Taesa, também Doji, em cima das médias de 13 e de 21 praticamente. O volume foi alto. Stop ATR está em modo compra longe, lá nos 27,56. Tá? É um papel menos volátil, né, em termos de movimentação. Tem um pouco a ver com aquilo que eu falava com vocês do beta, né, dos papéis. Geralmente um setor, né, o setor de energia é um setor mais defensivo, tende a oscilar menos mesmo. Então está interessante, tá? Um doji em cima das médias com volume alto, dá para pensar numa compra também acima da máxima de hoje. TIMP, candle muito bonito de TIMP, com as médias todas alinhadas, fez um candle que praticamente testou todas as médias, deixou mínima lá embaixo, testando a média de 200, passou... Tá muito bonito, foi um dos candles mais bonitos aqui que eu vi até agora, com volume legal, Stop ATR em modo compra lá nos 13,47, definitivamente é um papel para entrar no radar, TIMP. Para quem quer telefonia, em vez de ficar postando em oi toda hora, pode tentar alguma coisa aqui do gênero, tecnicamente melhor, economicamente uma empresa muito mais estruturada, tá? Aqui sim é uma empresa para se investir, tá? Não oi, como eu falo para vocês, oi é para apostar alguma coisa. Se vocês procurarem alguma coisa mais segura, não tenho dúvida que TIM pode dar mais alegria a longo prazo do que oi. O GPA, o papel também voltou lá para a região das médias, só teve um volume bom, Stop ATR também logo abaixo, ou seja, a gente viu que a maioria dos papéis respeitou o Stop ATR no modo compra, né, o que é um fator bem interessante. Deixou também praticamente uma cruzinha aqui, com uma longa sombra inferior, uma pequena sombra superior, volume alto. Até dá para pensar em comprar acima da máxima também. Só me chama um pouquinho a atenção o fato de a gente ter
uma congestão logo em cima aqui, né, do papel, uma congestão que durou uns 7 dias aí, junto com a média de 200, tá? Ou seja, tá interessante, dá para ficar no radar, mas eu já falei para vocês outros papéis mais interessantes, tá? TOTUS, né, um dos papéis aí da minha sobreviventes aí da minha carteira, já até analisei ela, voltou para testar meu preço de entrada, nem chegou perto do meu preço de stop, tá? Quem chegou perto do meu preço de stop foi Klabin. Ela segurou, voltou também a trabalhar acima das médias, queria ter visto um volume um pouquinho mais alto, mas tá interessante, o papel tá devagar, mas ainda tá conseguindo me manter vivo, um pouquinho mais tranquilo no trade. O stop ATR está lá nos 18,59 ainda, não vejo a hora desse papel dar uma esticada para poder já proteger essa operação, tá? Vale deixou um candle também com uma longa sombra inferior, testando as médias de 13 e de 21, tá? Teve um corpo negativo, tá? Não, ou seja, fechou abaixo da abertura. A queda foi de quanto no dia? 1,48. Perdeu o stop ATR? Não, testou o stop ATR, mas se segurou acima dele. Até se dá para pensar numa compra também, mas o volume dela não foi dos melhores, tem coisa também um pouquinho mais interessante no momento, tá? Vivit 4, outro que fez um candle forte de alta também, fechou positivo, não conseguiu ganhar a média de 200 que está logo acima nos 49,97, mas por ter respeitado aqui a média de 13 períodos, ter feito esse candle bem poderoso, né? E foi um candle que a gente abriu com quanto de queda hoje? O papel abriu caindo 2,66, chegou a cair mais de 3 e fechou com alta ainda de 0,48. Movimento impressionante de recuperação, mostrando bastante força e disposição compradora. Stop ATR do papel está lá embaixo nos 46,94. Ou seja, é um papel que, mesmo com a média aqui de 200 em cima, também dá para se pensar em comprar próximo à máxima, caso venha romper na segunda-feira, tá? Mais uma das sempre queridinhas, Via Varejo. Ela fechou, né? Eu até estava comentando ontem, que o pessoal tinha perguntado de Via Varejo. Ela veio fechar abaixo, uma pequena congestãozinha que tinha feito nos últimos 3 dias aqui, né, da semana. Fechou então praticamente na mínima aí da semana, tá, o papel. Não vejo compra agora, tá? Não vejo compra agora. Se eu tivesse posicionado, possivelmente eu teria estopado hoje esse papel, né? Já vinha comentando com vocês a respeito dele. Gostaria de ver um teste aqui na região das médias, né, de 13, de 21, para pensar numa compra no papel, tá? Ou seja, ele chegou muito próximo do topo histórico, mas ainda não conseguiu chegar lá, tá? Então não vai ser agora que eu vou querer comprar. Se ele respeitar as médias, gerar um padrão comprador aqui com volume legal, até posso pensar em entrar. Eu acho um pouco mais arriscado, né, esse tipo de papel nesse momento, já que ele chegou próximo aqui já da máxima histórica dele, máxima do ano, e não conseguiu passar. Mas vamos ficar de olho nele, só não vejo compras ainda. Finalizando aqui, Sabesp deixou um candle também testando a média de 13 períodos, mas o volume ficou longe aí do volume médio que eu gostaria de ver. Então, como a gente já viu outras coisas com volume mais interessante, eu deixo para lá, tá? De qualquer maneira, Stop ATR também está comprado lá nos R$50, redondo. E Duque 3, nossos papéis aí do setor de educação, mais um que deixou um doji, trabalhando entre as médias de 200, que está nos 34,52, e a média de 13, fechou logo acima da média de 13 períodos. O volume foi bom, foi alto, tá? Um volume bem acima da média, mas o papel acho que vai fechar perdendo Stop ATR, ou seja, testamos a média de 200, não conseguimos ficar acima dela e também estamos virando Stop ATR para venda, ou seja, é melhor ficar de fora. Para finalizar, WEG 3, inclusive já tem gente perguntando aí que eu tinha visto. O WEG 3 segurou na média de 13 períodos, deixou um candle comprador com uma sombra inferior ligeiramente maior do que a sombra superior, mostrando então defesa nessa região aqui por parte dos compradores, apesar do papel estar fechado em queda. Teve um volume bom, acima da média. Stop ATR do papel está lá embaixo nos 42,31, ou seja, mais um papel que dá para pensar em comprar acima da máxima, tá? É isso, gente. Passei aí em meia hora, um pouquinho mais, né? Todos os papéis do Ibovespa rapidamente para vocês, tá? Deixa eu ver quais são os papéis que tem aqui que não fazem parte
do Ibovespa, tá? Porque isso foi mais ou menos um screening de possíveis compras e não o que fazer para quem já está posicionado, né? Tirando a minha Klabin, que eu já falei, e a minha também TOTUS, eu estou olhando agora quais são os papéis aqui que vocês perguntaram. Eu vou focar primeiro nos que não fazem parte do Ibov, para depois a gente falar também desses papéis do Ibovespa, tudo bem? Esses minutos que faltam, porque hoje, pela primeira vez, eu passei uma quantidade assim, acho que enorme de papéis para vocês, né? Nunca tinha feito isso. Para quem não conseguiu pegar todos os papéis que eu falei, depois vocês assistem a gravação, tá bom? Cadê? Klabin, tá aqui, nossa carteira. Então vamos lá, falar do Ibov rapidamente, né, que nessa bagunça toda eu não falei do nosso digníssimo Ibovespa. Tá aqui, ó, o Ibovespa veio fazer a mínima dele exatamente na nossa retração lá de 50%, né? Tá trabalhando então entre as retrações de 61,8% e 50% de toda a perna de queda. Deixou uma sombra, testando a média de 13 períodos e testando também a região dos 90.600 pontos. A mínima exata do Ibov hoje foi de, vamos ver, mínima na casa dos 90.810 pontos. Eu considero isso já como um teste realizado, tá? Agora a gente começou a trabalhar de maneira meio espremida, né? A gente está numa região com vários fatores para analisar, né? A gente tem a retração lá em cima de 61,8 que a gente não conseguiu passar, com a média de 200 logo abaixo. Porém, a gente também não perdeu nesse recuo a média de 13 períodos, a retração de 50%. O que eu acredito para o Ibovespa agora? Eu acho que ele vai ficar realmente interessante. Olha que ele conseguiu mostrar força para romper o topo dessa semana, essa região aqui dos 97.500 pontos. Tá? Caso ele venha fechar abaixo dos 90.600 pontos, pode começar a mostrar um pouquinho mais de fraqueza, pode mostrar que respeitou essa faixa aqui de Fibonacci, que é a principal, né, 61,8, essa aqui, ó, esse é o número da razão áurea, né, para quem conhece um pouquinho de Fibonacci. Se ele perder a região dos 50, ele pode voltar para aquela região chata que a gente ficou um tempão acompanhando, perto dos 84.000 pontos, tá? Então, o que eu gostaria de ver para o Ibovespa é ele não ter fechamento, né, e sequência para abaixo aqui dos 90.600 pontos. É onde eu acredito que ele possa se segurar e manter um viés um pouco mais positivo. Tá? Se ele realmente perder essa faixa, eu acho que ele pode voltar para testar a região lá dos 84.000 pontos. Se conseguir romper os 97.800, 98.000 pontos, aí mais ou menos, aí ele ganha corpo para quem sabe testar até a máxima do ano. Tá? Dólar futuro, deixa eu tirar aqui o ajuste rapidamente. Dólar futuro fez um candle hoje se aproximando da média de 13 períodos, tá? A média de 13 períodos está lá nos 5,143, o dólar futuro fechou no 5,056, tá? Se for só um pullback, ele deve parar por essa região e voltar a cair. Se ele começar a mostrar força e ganhar a região dos 5,226, ele pode começar a querer reverter para alta de novo. Vamos prestar atenção. Stop ATR do dólar está logo acima aí no 5,107, foi testado hoje, mas ainda não virou para compra. Vamos ver se consegue se manter vendido então o dólar pelo Stop ATR, tá? E o nosso digníssimo IFIX, depois de uma década, brincadeiras, perdeu, né, uma mínima diária. Era esperado por todo o movimento de ontem no mercado internacional e de hoje. Fechou com uma queda de 0,62%, na mínima do dia chegou a estar perdendo 1,85%, tá? Mas deixou uma longa sombra inferior. Tá? Eu gostaria de ver mais um pouquinho de recuo aqui no IFIX para pensar de repente em olhar, né, com vocês, né, de maneira mais próxima alguns fundos imobiliários. Tá? Vocês sabem que principalmente para trade, eu não sou fã de ficar fazendo trade com fundo imobiliário. Eu acho que fundo imobiliário é algo que realmente tem que ser pensado por um prazo maior e com um critério de avaliação muito mais realmente focado em fundamentos, tá? Por todas as características que um fundo imobiliário possui. Mas, de qualquer maneira, eu gosto de olhar o IFIX, os gráficos assim, para mostrar o que está acontecendo. Por exemplo, essa queda de hoje, tá, do IFIX foi com o menor volume
desde que ele começou a fazer toda essa pernada de alta, ou seja, caiu, mas não caiu com volume alto. Então, os compradores ainda não largaram o osso, tá? É isso que eu consigo ler dessa movimentação de hoje. Pode continuar tendo um movimento interessante, tá bom? Dito isso, deixa eu passar aqui os papéis, então, vamos lá. Clabin 11, já falei. André perguntando de Sinqia, vamos lá. Bora, cadê Sinqia? Veio, Sinqia 3. Sinqia fez até um candle legal, né, segurando, abriu abaixo de um fundo anterior, mas conseguiu fechar acima e com volume alto, tá? Só não... para quem gosta de tentar comprar suporte, até pode tentar fazer essa compra acima da máxima de hoje. Mas já é um trade um pouquinho mais arriscado, tá? O papel pode estar começando a desenhar aquilo que eu falo para vocês de um triângulo expandido, tá? A gente tem uma linha de tendência de alta aqui em cima, tá? Pegando os topos dos dias 26 de maio e 3 de junho. E a gente pode, caso venha a romper a máxima, né, na próxima semana, a gente pode redesenhar uma linha de tendência de baixa, pegando o fundo do dia 22 de maio com o fundo de hoje, tá? O que mostra que o papel está começando a fazer aquele nosso famoso triângulo expandido, né? Um triângulo que ao invés de ir fechando, ele vai abrindo, que é aquele cenário de expansão e volatilidade que eu falo para vocês, que é muito ruim para se posicionar. Como é que está o stop ATR do papel? Conseguiu segurar o stop ATR em modo compra, interessante isso, tá? Nessa região e com volume alto. Caso ele vá cumprir realmente esse cenário de triângulo expandido, agora que eu vi, né, que ele segurou no stop ATR com volume alto e ainda está com as médias alinhadas para cima, apesar de ele já estar abaixo da média de 13 de 21, para quem quiser apostar que esse triângulo expandido pode dar certo, pode pensar realmente em fazer uma entrada, né, na máxima de hoje e trabalhar com o stop abaixo da mínima, né, aquele famoso trade de apenas um candle, tá? É um tipo de trade que eu acho mais arriscado, mas a gente ainda está em cima do stop ATR, o que é um fato positivo. O candle foi muito bonito de hoje, com volume alto também. E se realmente ele quiser cumprir esse cenário de triângulo expandido, ele pode subir bem e testar aquela linha lá de cima, aí para testar regiões aí acima dos R$22, tá? Mas se perder a mínima de hoje, realmente as coisas começam a se complicar para o papel. Antônio perguntando de Via Varejo, já comentei. Itaúsa, já falei. Adalberto, SAPR4, Sanepar. Vamos lá. Opa, errei aqui. SAPR4. O pessoal que eu estou vendo que tinha na lista aqui, Itaúsa e o evento também está perguntando. Eu falei dela, né, quando eu estava fazendo o screening dos ativos. Ela tá interessante, ela tá voltou pro meu radar, tá? Para possíveis compras na segunda-feira, tá? O que eu não quero ver é ela perder a mínima de hoje, tá? Itaúsa, tá bom? B3 também, já falei quando fiz o screening lá atrás, tá, John? Mas se der tempo aqui, tem os outros papéis, se der tempo eu falo também, mas já estamos entrando nos últimos 10 minutos, acho que até menos do que isso. Vamos lá, Sanepar, candle lindo hoje, é o tipo de candle que eu gosto, né, no qual abre com gap de baixa, faz uma mínima e vem uma força compradora poderosa e leva ele para fechar em campo positivo, fechando próximo à máxima. Tá? Muito bonita a movimentação aqui de Sanepar para de hoje, volume legal, acima da média, stop ATR em modo compra, próxima mínima do dia, lá no 5,50, ou seja, um papel que dá para pensar em compra acima da máxima de hoje. Teria um stop na casa de quase 10%, né? Um stop teórico pelo menos na casa de 9%, tá? Mas está interessante, não quero ver o papel ir, então, nesse momento, fechar abaixo dos 5,50, que poderia complicar a situação. Mas é um papel que também pode ficar no radar para uma compra, tá? Tá bem bonito. Nicolas perguntando de Pomo 4. Vamos lá. Pomo 4. Deixa eu apagar aqui esse Fibonacci para ficar mais claro, só de eu conseguir ver. Deixou o candle em cima das médias também, conseguiu respeitar a média de 13,21, fechou acima dela, apesar da queda. O volume foi legal, acima da média, apesar de um pouco mais baixo do que os últimos 3 dias. Respeitou também nosso stop ATR, que está nos 3,03, ou seja, chegou a cutucar então o stop ATR
na venda, por algum tempo ficou virando ele para modo de queda, ou seja, pode ter marcado como um fundo bem interessante também o dia de hoje, a mínima dos 2,95. Assim sendo, eu não gostaria de ver esse papel trabalhando abaixo da mínima de hoje, fechando na semana que vem abaixo dessa região. E para quem é bem agressivo, o rompimento da máxima de hoje também dá para pensar em algum tipo de entrada. É o tipo de papel que às vezes me incomoda um pouco mais, que a gente está logo abaixo da média de 200, que está lá nos 3,46 e pode, né, atrapalhar um pouquinho o avanço do papel, tá bom? Pronto, falamos de Pomo, já falamos de Petro, né, tanto Petro 3 quanto Petro 4 ainda não me chamam tanto atenção. Silvano André perguntando de Banrisul, vamos lá, BRSR6. O setor de banco hoje todo se moveu de maneira parecida, né? Mas Banrisul, por exemplo, fez uma movimentação muito parecida com todos os outros bancos que eu comentei já. Só não gostei dela o fato dela ter feito um volume muito baixo, tá? Enquanto os outros bancos tiveram bastante volume, ela acabou tendo um volume abaixo da média. Para um dia como hoje era esperado um volume um pouquinho melhor, tá? De qualquer maneira, segurou acima das médias, por muito pouco mesmo aqui, eu estou vendo, não vira o stop ATR para venda. O stop ATR de venda estava em qual patamar? Só para você ter ideia, 13,91, fechou 13,96 o papel. Ou seja, deu um pouquinho mais de sufoco. Para quem já está posicionado, interessante que o papel não feche então também na próxima semana abaixo da mínima de hoje, pois aí ele pode começar a azedar, digamos assim, a tendência do papel. Em relação aos bancos, como eu já falei para vocês, não é o que está mais interessante, principalmente por causa do volume financeiro do dia, tá? Eu gosto muito do volume, como vocês sabem, para confirmar as minhas entradas, tá bom? Leonardo perguntando de Gerdau, já falamos. Gabriel Ramos perguntando de Amar 3, vamos lá. Amar 3. Aqui andou legal também, mas faltou volume, tá? Fechou no 0 a 0 aí o papel, segurou na média de 13 períodos e fez o fechamento em cima do fechamento de quinta e na média de 200 também. Se tivesse tido um volume mais interessante, também poderia pensar numa compra, tá? Stop ATR do papel logo abaixo da mínima de hoje, 8,07. Então, para quem está posicionado, o ideal é não ver o papel fechar abaixo dessa região de 8,07, tá? Mas por estar com a média de 200 em cima e o volume também não ter sido dos melhores, prefiro ficar de fora. Ô Sheila, tudo bem? Acabei de falar de Sinqia faz pouco tempo, tá? Acho que não tem nem 5 minutos que eu falei de Sinqia. Talvez um pouquinho mais, pega depois na gravação, tudo bem? Falei já faz realmente pouquíssimo tempo. Fábio perguntando de LWSA3. LWSA3. Ó, gente, disparou meu alarme, então vai ser o último papel do dia, LWSA3. Também acho que era o último da lista aqui, o resto já estava tudo meio que comentado. Então os papéis aí de local web. Candle bonito, fechando próximo à máxima, situação parecida com o que a gente já falou em alguns papéis, onde ameaçou cair, teve uma queda ao longo do dia de 7% e conseguiu fechar numa alta de quanto? Vamos ver, uma alta de 1,16 com volume na média, não foi um volume altíssimo, mas foi um volume na média praticamente. Nosso stop ATR para esse papel está na mínima do dia, ou seja, segurou lindamente no suporte, fez um sinal de reversão em cima do suporte, ou seja, dá para pensar também em compras acima da máxima de hoje e stop de fechamento abaixo da mínima de hoje, tá bom? Então é isso, gente. Deixa eu mudar aqui a minha câmera. Então é isso, gente. Falta 1 minuto, eu não vou encerrar com a correria de sempre, faltando só 20 segundos, tá? Que é pra gente poder me despedir de vocês, desejar a todos um feliz dia dos namorados. Para quem for solteiro, paciência, comemore de outra maneira. Para quem for casado, comemore muito, porque a vida de casado a gente tem que tratar como namoro sempre, para que todos fiquem felizes, né? Hoje é dia de jantar aqui em casa, então vou me despedindo de vocês, espero que tenham gostado. Se vocês gostaram dessa maneira que eu passei os papéis, a gente pode estudar, começar a fazer isso direto, né? Que daí eu falo dos principais papéis do Bovespa e atendo mais dúvidas pontuais de vocês. A gente pode de repente pensar nisso para o futuro, tá bom? Então um ótimo final de semana para vocês, bom descanso, aproveitem e segunda-feira a gente está juntos de novo para ver esse babado desse mercado. Valeu, gente, bom descanso, um grande abraço a todos.
Fui!